Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Glória a Eterno. Deus. Fica isso aqui na frente, né? Nas asas do teu amor. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Nas asas do seu amor, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Anda pra gente. Assim. Eu quis ela pra mandar pra gente. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Aleluia, Deus. Como eu amo seu nome, Obrigado, Senhor. como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo Glória que a eu Jesus. Agradecemos a Deus Aleluia, Deus. pela presença dos irmãos que aqui estão chegando. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Vamos esperar mais um pouco e vamos começar nossa live. A expectativa é grande pelo que Deus irá fazer Glória a Deus. a partir de hoje. Aleluia, Deus. É o que nós cremos. Glória a Jesus. Nossa expectativa é muito grande. Aleluia, Deus. Toda em Deus. Nossa expectativa está toda nele, no Senhor. Eu creio, Deus. Pelo que Deus vai começar a fazer a partir Aleluia. dessa primeira live. Essa será uma semana de lives e hoje abre, dá início a esse projeto, a esse propósito que nós temos aqui para essa semana. Aleluia, Deus. Projeto esse com o nome Avançai, né? Baseado em Efésios 6. E hoje acreditamos que muitos aqui vão sair daqui edificados. Aleluia, Deus. Vão sair com suas vidas transformadas, Glória a Jesus. com seus corações transbordantes de alegria. Aleluia, Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Deus Cauã abençoe os chegando irmãos. Vamos compartilhando com os irmãos. Vocês compartilhem, pessoal, todos que Isso. vão chegando, compartilhem com seus amigos, vizinhos, com seus parentes, né? Com seus familiares, Aleluia, Deus. pois nós vivemos dias difíceis, Glória a Jesus, é verdade. que não temos muito tempo. Hoje nós vamos tratar sobre isso aqui. Nós somos os profetas da última hora. Aleluia, E o tempo é esse. O tempo de nós anunciar na salvação é esse tempo. glória a Jesus. E Deus vai usar, irmãos, esta live, esta semana, Verdade. para montar, para na verdade despertar Aleluia. um exército no seu povo. Aleluia. Glória a Jesus. Deus vai despertar Creio, muitas Deus. coisas Aleluia. nesta semana. E vai começar a partir de hoje. Aleluia, Deus. Nós vamos estudar hoje, nós vamos ver sobre as armaduras, sobre a armadura espiritual. Hoje nós vamos conhecer essa armadura e aprender a usar, a colocar cada item dessa armadura. Glória a Jesus.
Deus vai nos levantar, irmãos, como um exército poderoso. Aleluia, Deus. Não há mais tempo, irmãos. Os sinais já está aí. Jesus já está às portas. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Isso é o que faz sentido para nós. Isso é a nossa vida. A nossa expectativa tem que estar tudo nisso. Na vinda do Senhor. A paz do Senhor, irmã. A irmã Johnny está aqui A paz do presente Senhor. conosco. A irmã Raquel. E estamos esperando os irmãos chegar ao som desse louvor maravilhoso. Glória a Jesus. É o nome mais lindo que eu conheço. Se conecta com o Senhor neste momento, através desse louvor. Porque tudo é para Ele, por Ele e Glória a para Jesus. Ele. São todas as coisas. Nós estamos aqui por Ele e para Ele. É verdade. Nós estamos aqui com o intuito de ministrar ao teu coração algo que Deus já ministrou no nosso coração. Que Deus possa abençoar nesta noite a vida de cada irmão, de cada pessoa Aleluia. que chegar a vir nesta live. Que Deus possa impactar É o nesta nome live, mais nesta lindo que eu semana. conheço. Glória a Jesus. Compartilha, gente, compartilha. É isso aí, pessoal. Quanto mais, Compartilha. Deus vai edificar muitas pessoas. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Já 10 horas, então? Faz hora assim? Assim? O carpinteiro bateu na porta. Essa música fala muito aos nossos corações. Minha alma se alegra muito quando eu escuto essa Aleluia, música. Deus. O carpinteiro bateu na porta. Glória a Jesus. Diz, esse é o som de Deus na terra. Aleluia. É o carpinteiro batendo na porta. Queridos irmãos, nós vamos orar e dar início a essa live. Porque Deus quer forjar um exército nos Glória a últimos Jesus. dias. Glória a Deus. Deus quer arrancar tudo aquilo que nos impede Aleluia. de avançar. Deus. Aleluia. Por isso Eu o creio. tema dessa live de hoje é avançai. Aleluia, Jesus. É uma ordem de Deus, avançai. Aleluia. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, Deus fala para Moisés, diz assim, Moisés, diga ao povo que faça uma coisa, que marche. Glória a Jesus. Diz ao povo que marche. Diz ao povo que avance. E o povo avançaram. Que olharam para trás, viram a perseguição do inimigo, mas Deus disse, não, diz eles que marche, diz que marche. Aleluia. E Deus faz coisa grande, irmão, quando ouvimos e atendemos o chamado dele. Glória a Jesus. E ele nos manda nesta noite avançar. Aleluia, Deus. Avançar, e é a voz de Deus para o teu coração Aleluia, nessa noite. Jesus. Vamos orar, meus irmãos, em nome santo de Jesus. Pai querido e eterno, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade única, Senhor, que tu tem dado. Verdade, Jesus. Ah, Deus, de nós meditarmos na tua palavra, de nós estarmos aqui, Senhor, disposto ao teu reino, Deus poderoso. disponível, Senhor, à tua voz, sensível a ela também. Senhor, sabemos que tu queres avivar, que tu Aleluia, queres Jesus. transformar a vida, que tu queres, Senhor, na verdade, levantar um exército nos últimos dias, ó Pai. Deus. Bendito Meu Deus, seja então teu faz nome. assim nossas vidas. Que nossas vidas, Senhor, venham estar Jesus. disponíveis, ó Deus, a isso. Que a nossa vida venha estar disponível ao teu reino, ao teu trabalhar, a cada dia em nós. Senhor, e assim nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos,
a nossa live de hoje aqui no Instagram Esperando Salvador. Continuo pedindo que você compartilhe, continuo pedindo que você clique aí na setinha e manda para o maior número de pessoas que tiver, que você conhecer, né? Que siga nosso perfil, que esteja conosco durante essa semana, sabe? Esse é um evento maravilhoso que Deus colocou no nosso coração, irmão. Verdade. Certo? Durante essa semana, na verdade, nós vamos entrar em uma verdadeira batalha, certo? E a batalha que nós estamos tratando aqui não é física, é no mundo espiritual, né? E Deus, como eu falei, torna a repetir, Deus, Ele nesses últimos dias, Ele quer levantar um exército aqui nessa terra. Deus quer levantar um exército poderoso, ousado para levar o seu evangelho, para levar a sua palavra. E capacitados e equipados com as suas armaduras, e capacitados pelo Espírito Santo, com o poder dado por Ele. E é isso que nós vamos aprender aqui nesta semana. É isso que nós vamos passar esta semana, esses dias, até sexta-feira, meditando nessa palavra, tendo a participação dos irmãos, de alguns irmãos já está certo, já está aí agendado conosco, né? E nós vamos estar nos maravilhando todos os dias, está na verdade sentindo a sua presença. Não só a emoção, mas aquela presença que transforma, aquela presença que nos faz diferente, aquela presença que ela nos dá ousadia, que ela nos dá alegria, aquela presença que as pessoas sentiam quando elas na verdade recebiam algo de Deus, quando elas sentiam a glória, sabe, aquela presença que Moisés sentia, que irradiava a glória por onde andava, que Moisés brilhava de uma tal forma. Aleluia. O seu rosto brilhava, irmãos. Moisés ficou tão apaixonado pela glória que não queria mais em lugar nenhum se não fosse com a glória de Deus. Moisés ficou tão apaixonado pela glória que só de vez em quando estava subindo o monte. De vez em quando Moisés se esforçava para estar perto de Deus. E a experiência que ele teve fez ele abrir mão de tudo. Fez ele abrir mão de toda a ciência do Egito. Fez ele sofrer com um povo mesmo duro, rebelde, de dura cerviz, cabeça dura. Mas Moisés estava lá. Moisés estava lá, deixando-se ser lapidado, deixando-se ser transformado dia após dia por esta glória. E quem tem um encontro, irmão, com esta glória, a sua vida nunca mais é a mesma. Moisés se apaixonou por aquela glória, certo? E ali teve sua vida moldada, lapidada. Como uma madeira velha, cheia de casca em nó, foi moldada, foi arrancado tudo, lixado, aplanado, e se tornou uma peça valiosa. Tão valiosa de um jeito, de uma forma, que é comparado com um tipo de Cristo, né? E por que eu estou começando nesse assunto? O nosso assunto vai ser sobre Efésios 6. Mas uma coisa eu quero dizer, que Deus, quando tirou o povo do Egito, não tirou só para tirar. Não, a Bíblia diz que ele tirou com a mão forte, arrancou com a mão forte. Ele disse, eu vos tirei. Moisés disse para esse povo que eu tirei eles com a mão forte. Mas Deus tirou eles e o deserto foi para forjar eles, irmãos. O deserto forjou muita gente. Assim como um ferreiro, ele forja uma lâmina no fogo, com um martelo em a bigorna, batendo, moldando. E depois leva para uma têmpera, para endurecer aquele metal e transformar ele numa lâmina afiada, poderosa. Assim Deus fez com o seu povo. Deus forjou o caráter daquela nação. Deus trabalhou de uma tal forma, irmãos. Ele diz, olha, eu arranquei eles com mão forte. E Deus faz promessas.
E Deus usa Moisés e diz todo o processo, passo a passo, que vai tirar eles do Egito e que vai e eles têm uma promessa de serem transformados. Deus já trata eles como um exército. Sabe, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse para Timóteo que Timóteo foi alistado em uma guerra. Ele disse para Timóteo que ele foi alistado numa guerra. E ele disse: Timóteo, tu é um homem que milita ninguém que milita, ninguém que luta se embaraça com as coisas desta vida. E a mensagem desta semana, as lives dessa semana, será para despertar a nossa vida. Aleluia, Deus. Será para despertar um exército de Deus, um povo de Glória a Deus, Jesus. porque Deus está nos forjando. Aleluia. Deus está te preparando, não é para nada, não, é para alguma coisa. Deus não está lhe preparando simplesmente para lhe preparar. Deus não te dá poder, não te dá dons só para dar. Aleluia, Deus. Só porque Ele quer dar, não. Tem um objetivo, tem um alvo. Deus está te forjando. Deus está trabalhando na sua vida de uma forma em que vai te transformar em um soldado. Aleluia, Deus. Deus te alistou nesse exército. Glória a E Deus. tem uns mais veteranos, tem uns recrutas chegando aí. Glória a Todos esses recrutas também vão passar pelos testes, pelas Aleluia, provas, Jesus. vão ser aprovados, vão subir de nível, Aleluia. sabe? É também para você subir de nível essa semana, é para nós subirmos de nível. Glória a Deus. E Deus vai fazer isso em nossas vidas durante esta semana. Irmãos, o objetivo desta live é isso. É como eu falei, esse é um evento maravilhoso durante a semana. Não perca nem um dia. Por quê? Porque isso Deus colocou no meu coração há muitos dias. Aleluia, Deus. A minha esposa que está aqui comigo, ela sabe que esta palavra ela tem fervido no meu coração. Aleluia. Ela tem borbulhado, sabe? Como água que está sem a fervura. Glória. Ela está fervendo na minha alma. E eu preciso compartilhar com vocês. Aleluia. E eu preciso dizer para vocês que Deus quer nos levantar. E eu preciso dizer para vocês onde está a nossa verdadeira guerra. Glória a Deus. Vamos ler Efésios. Prontos para entrar na batalha? Hoje é a nossa primeira batalha. É? Cada dia. Nossa primeira batalha. É verdade. Aqui eu estou falando aqui, Deus está nos chamando a Ele. Glória a Deus. Esse é o tempo. O tempo é um tempo chamado hoje. Agora. E já. Esses são os melhores tempos, né? Aprendi com um certo pastor. Efésios 6, a partir do 10, irmãos. Na versão que tenho, ele diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes. Agora começa aqui as nossas armaduras. Mantenham-se firmes, né? Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Orem em todo o tempo por mim, para que... Não, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda súplica e oração. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Estejam atentos. Glória a Jesus. Vemos aqui que entendemos uma coisa: um soldado desatento, distraído, é um soldado morto, né?
Então a ordem de Deus é: estejam atentos. Nós vamos, talvez você já tenha visto essa mensagem várias vezes. Mas hoje nós vamos analisá-la de alguns ângulos diferentes. E nós vamos ver que a nossa batalha, muitas vezes nós estamos perdendo o foco dessa batalha, dessa guerra. Nós vivemos uma guerra. Certa vez alguém me perguntou: e onde fica? E quando termina essa guerra? E quando começou? Começou desde o dia em que você disse sim para o Senhor, que você aceitou o reino de Deus, que você aceitou que Ele fosse o seu dono, o seu Senhor, que você se submeteu ao senhorio dele. Essa batalha começou. Por quê? Ele diz aqui, ó: finalmente fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, nós vivemos dias maus. Isso não é novidade para ninguém. Vocês estão sabendo, estão vendo os sinais. E a cada vez que as notícias se atualizam, elas não são muito boas. Dificilmente você vê alguma coisa boa. A única notícia que você tem boa é o Evangelho. O Evangelho é boa nova, é a boa notícia que você escuta. Porque a notícia desse mundo, a palavra de Deus diz que ele jaz no maligno. Você já viu essa palavra jaz? Que não é já, é jaz. Jaz vem de algo que está morto. Quando você vê um jazido, ó, de onde deriva a palavra? De um jazido você vê que está escrito: aqui jaz fulano de tal. E tem lá o ano que a pessoa nasceu. Então o apóstolo João diz: o mundo jaz no maligno, morto, o sistema morto, falido no maligno, na ação do maligno, no pecado. Então não tem nada de bom olhando para esse tipo de sistema, certo? Olhando por esse ângulo, não tem notícia boa, não tem esperança, não tem perspectiva de vida, não tem alegria. Observe que cada dia as coisas que há alguns anos atrás eram aberrações, eram coisas horríveis, escandalosas, elas vão se tornando comum, vão se tornando rotineira, vão até virando piada. Nós vivemos os dias de Ló, nós vivemos os dias de Noé. Assim nós aprendemos isso. Porque Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé, será os dias do Senhor. É verdade, o irmão está falando aqui. Realmente é morto. Dá mais sentido, né? Dá mais sentido a frase nascer de novo. Por isso, já estava morto, né? Então, Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Senhor, do Filho do Homem. Aí Jesus diz: uns comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas levavam sua vida normal, levavam o seu cotidiano, a sua vida corriqueira, sem mudar nada, sem alterar nada, mas de uma forma em que as pessoas não se atentavam para o juízo de Deus, para a vinda do Senhor, para Deus, na verdade, melhor dizendo, mas se atentavam para si mesmo, se atentava para o seu próprio interesse, né? Se atentava para os seus prazeres, para os seus impulsos carnais, e a cada dia se aflorava. Não é assim o dia que vivemos hoje também? Não é esses dias difíceis também não vivemos hoje? Né? Alguém pode até dizer: ah, mas isso sempre existiu. Claro que existiu, sempre existiu. Só que cada vez mais está se intensificando. Preste atenção, olhe para isso. Observe esses sinais. Observe que Jesus compara tudo isso, a aflição que o mundo irá passar. Jesus compara com as dores de parto.
Só que o que é que faz a diferença? A mulher, durante a gestação, ela sente dores. Mas o que caracteriza que a criança está para nascer? Se intensifica. As dores se intensificam. As dores estão se intensificando. As dores estão se intensificando. Devemos colocar e nos despertar e colocar uma coisa em nossa mente. Nós somos os pregadores, os profetas, tudo de última hora. Nós somos os profetas da última hora. Os trabalhadores. Somos os trabalhadores da última hora. Nós aprendemos nessa tarde. Então não há tempo para esperar. Então não há tempo a perder. E esse texto de Efésios, capítulo 6, de 10 ao 18, vai nos mostrar onde está a guerra, irmãos. E a nossa guerra aqui, Paulo está dizendo, pessoal, a guerra não é uns contra os outros. A guerra não é contra seres humanos, contra carne e sangue, não é. E está aqui. Sabemos que por trás do comportamento ruim de muitas pessoas está uma ação maligna. Sabemos que está. Por isso que Paulo diz, a nossa guerra não é contra as pessoas. A nossa guerra é mais profunda. E aí, o que é que o nosso adversário faz? Ele é covarde, mas também não é besta, é estrategista. A Bíblia diz, Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, ele diz, não ignoreis os seus ardis, ou seja, não subestime ele. Certo? Maior que está conosco, o Espírito Santo. E Paulo diz, mas também não vai se afoitar não. Não vai achar que você pode ir de peito aberto e enfrentar tudo, que não dá. Desarmado, sem nenhuma armadura aí lá de peito limpo e encarar ele. Não é assim que funciona. Sabe? Isso aqui não é uma mágica, não é brincadeira, não é um truque. Isso é demais. Nós vemos aqui quando os apóstolos estavam pregando, lá em Atos, a história da igreja, houve um camarada que ele queria comprar o batismo com o Espírito Santo. Veja só que loucura. Ele pensando que ali tudo era brincadeira, que aquilo ali era uma mágica, alguma coisa assim do tipo, um truquezinho. E aí ele vai e diz que quer pagar, né? Aí Pedro diz que ali vai cair uma maldição sobre ele. E aí, no mesmo instante ele demonstra, não, senhores, eu não quero fazer isso não. Me desculpe aí, me perdoe se eu disse alguma coisa e tal. E eu retiro o que eu disse, volto atrás, pronto. Né? O Paulo vai dizer, homem, isso aqui ninguém vende não, ninguém negocia não, rapaz. Isso aqui é o Espírito Santo. Tu vê o povo falando em outra língua, tu pensa que isso é brincadeira. Então, nunca houve tempo. E agora, na época que nós estamos vivendo, é que não dá tempo mais para esse tipo de coisa. Não dá mais tempo, não temos mais tempo a perder de jeito nenhum, de forma alguma. E esta semana Deus está nos despertando para isso, com mais intensidade, para nos capacitar como soldados preparados para uma batalha. Disse a você e repito, que hoje começou nossa primeira batalha. Aqui, nesse propósito. Porque batalhando você já vem desde que aceitou a Cristo. Né? E Paulo vai dizer que vistam toda a armadura de Deus. Vistam tudo a armadura. Então fique descoberto. Vista a armadura. E assim vocês estão firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja que Paulo diz que ele é astuto. Paulo diz que ele é astuto, que ele é estrategista, que ele é inteligente, que ele observa o ponto fraco. Ele não sabe, irmãos, não é onisciente, não é onipresente, ele não sabe pensamento como Deus sabe, como Jesus conhece a sua mente, mas ele observa. E tudo que ele puder fazer para parar a promessa de Deus na sua vida, ele vai fazer. Tudo que ele puder fazer para atrapalhar, para me desanimar o propósito de Deus na minha vida, ele vai fazer. Certo? Ele não sabia quando era que Jesus ia nascer. Mas durante toda a história, você vê que sempre se levanta alguém que está na liderança, que está no topo daquelas nações. E começa ali tirar a vida das crianças. Porque ele sabia que ia nascer um menino. Não sabia quando.
E aí ele começava a destruir. Você vê lá no Egito, fez com o faraó, né? Deu a ordem lá às parteiras. Você vê Talita, a filha de Acabe, né? Que mandou destruir toda a linhagem, queria varrer a linhagem de Davi, porque ela sabia que vinha de Davi. Mas isso era ela? Era não, irmãos. Essa guerra é espiritual. Era o inimigo de nossas almas, Satanás, que usava a influência desse povo. Ele é imitador, irmão. Ele é imitador. E até nisso ele imita Deus. Assim como Deus, para cada camada da sociedade, irmão, Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas lá na periferia, né, para ir naqueles lugares que ninguém quer ir, todo mundo tem medo de ir, que as pessoas têm receio. Deus levanta alguém lá que já foi lá de dentro, ou que conhece, e vai. Do mesmo jeito Deus levanta lá no meio dos grandes também, certo? Levanta lá nos três poderes, levanta lá no parlamento, levanta em todo canto. Do mesmo jeito ele faz também, o inimigo também faz do mesmo jeito. Ele levanta pessoas nessa área para atingir, para parar o propósito de Deus, para parar os planos do Senhor, a promessa, a profecia, né? E então ele vai investir pesado, Certa vez eu estava num culto, e Deus usando um irmão, e aquele irmão, nunca me esqueço, que ele chegou e falou para mim, ele disse: o diabo tem investido alto contra a tua vida. Tem investido pesado, mas tem investido muito. Porque é assim que ele trabalha. Ele faz de uma forma que venha a parar aquela promessa de Deus na vida do ser humano. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos despertar sobre isso, para nós enxergarmos onde é que está a nossa guerra, para nós abrirmos os nossos olhos espirituais e ver onde é a nossa verdadeira guerra. Que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, que a nossa guerra não é contra as pessoas, que a nossa guerra não é contra o que os outros pensam de nós, contra o que as pessoas falam da gente, contra o que as pessoas usam para nos prejudicar. Não, a nossa guerra não é contra isso. Nossa guerra não é para querer ser maior, para nada disso, para status, para posição, para cargo. Nossa guerra, ela é muito mais profunda do que essas coisas. Essas coisas são pequenas, essas coisas não fazem sentido algum, elas são irrelevantes. Mas a guerra que a Bíblia nos apresenta, ela é relevante. Porque Paulo diz que é no mundo espirituais, contra os poderes e autoridades. Autoridade por quê, irmão? Porque lá ele também tem as autoridades dele, que está sob o domínio do maligno. E o maligno também tem um exército formado. Ele também tem um exército cruel, covarde, rebeldes. A terça parte rebeldes. A terça parte da rebelião, que se rebelou nos céus, está com ele, certo? Ele tem a lábia para convencer, para atrair, para nos desviar o foco da nossa luta. E uma das coisas que nós vemos ele usar entre os seres humanos e tirar o foco da verdadeira luta é que a guerra é uns contra os outros. E aí as pessoas ficam se acabando entre os outros, destruindo suas vidas, destruindo a vida dos outros, sendo infelizes, fazendo os outros infelizes, porque entende que é entre ele e o outro. Porque entende que é entre ele e o seu semelhante. Na verdade não é. Isso é o maligno que coloca e tira a esperança do coração do homem. E tira a esperança do coração do homem. Só que Paulo disse não. E contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Paulo vai falar também sobre isso em Coríntios, irmão, quando ele diz que falando da guerra, diz que as nossas armas, ela é poderosas em Deus para desfazer as fortalezas de Satanás, as fortalezas do reino das trevas. Paulo diz que não tem argumento, não tem nada, não tem ideologia, nada que se levante lá que nós não consiga derrubar com essas armas espirituais. Nós temos as armas, irmãos. E assim como um soldado chega e é alistado na guerra, é alistado nessa guerra, nesse contingente,
E ele chega lá e tem o seu fardamento, e tem os seus acessórios, as suas armas disponível a ele. Deus também nos disponibiliza as suas armas para nós lutarmos. É por isso que eu torno a repetir. Deus quer nos fortalecer. Deus quer levantar esse exército, essa geração. Alguns estão dizendo por aí, e você vai ver em várias plataformas digitais como essa e de redes sociais, as pessoas dizerem: esta é a pior geração de cristãos. Você já deve ter ouvido muita gente dizer isso. E eu digo que não, que esta é uma geração, é os soldados, é os guerreiros da última hora. Não é a pior, não. Podemos estar num pior momento, mas a nossa geração de cristão não é a pior geração. Glória a Deus. Esta geração, Deus irá levantar um exército. Aleluia. E Deus irá fazer um grande rebuliço nessa terra, um grande avivamento. O Senhor vai trazer. E o poder do Espírito Santo, que é como uma dinamite, vai estourando tudo, vai destruindo tudo que é barreira em nossa frente. E esse exército vai avançar. Então a ordem de Deus nesta noite é avançar e não pare. É avançar. Esse foi o tema que Deus colocou no meu coração para esta semana. Avançar. Aleluia, Jesus. Quando ele diz avançar, não é para parar, é para continuar. O inimigo sabe que o tempo está próximo. Ele sabe que a nossa redenção está chegando. Ele sabe que os sinais estão aí se cumprindo. Ele não sabe o dia, nem a hora, nem nada disso. Mas ele já está em uma noção de que o negócio está apertando. Verdade. Ele já está perdido, irmãos. E ele quer colocar isso na cabeça do ser humano, que não tem mais jeito. E ele coloca na mente das pessoas, dizer: não, você já foi muito longe. Na verdade não, tem jeito. Deus está bem pertinho, irmãos. Deus está bem pertinho deles. Mas o inimigo desvia o foco, ele é especialista nisso. E Deus nos despertou nesta noite para nós continuarmos focados, irmão, marchando. Aleluia. E equipado com essas armas do céu. Glória a Jesus. E equipado com essas armas. Aleluia, Deus. E Deus irá nos fortalecer. E ele diz, Paulo diz aqui: fortaleça-se. Aleluia. Porque isso não depende só de Deus, isso é nós que temos que buscar. Ele diz: fortaleça-se no Senhor. Vai buscar poder, ele diz: vai buscar força nele. E ele diz mais: olha aqui onde é que está a nossa guerra. Está contra os poderes do mal, contra as trevas. Conosco está a luz. Conosco nós temos a luz da palavra. Conosco nós temos o Espírito Santo, irmão. É a melhor companhia. É o melhor poder, a melhor força que nós temos, irmão. Não tem nada que consiga parar aqueles que têm o Espírito Santo. E ele diz aqui, ó: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Fiquem firmes, mantenham-se firmes. Paulo está dizendo: mantenham-se firmes. Depois de você estar cingido, fortalecido no Senhor, ele disse: mantenham-se firmes, inabaláveis. Ele disse: o dia mau chega, o dia difícil chega, o dia ruim chega, mas vocês têm que estar firmes no Senhor. Vocês têm que estar fortalecidos nele. Nós devemos estar revestidos com essas armaduras, irmãos. Porque os ataques do inimigo vêm. E vem, não é para te assustar, para te fazer medo, não. É para te destruir. É verdade. É para acabar com a tua vida, com a tua fé. Te varrer mesmo da terra. Quer uma prova disso? É quando Jesus chega para Pedro e diz assim: olha, Satanás me pediu para você andar como trigo. Aí ele disse para Pedro: Pedro, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Nós temos um intercessor, o Pai, Jesus Cristo. Ele intercede por nós, para que a nossa fé não venha desfalecer. Ele intercedeu por Pedro. E disse: Pedro, eu intercedi ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Porque Satanás queria fazer... Sabe o que Satanás queria fazer com os discípulos, irmãos? Não era só com Pedro. Jesus disse: ele pediu para você andar como trigo. Sabe o que é se andar como trigo? Era passar o trigo na peneira, esfregar assim, até esmagar todinho. Que era esse o processo que as pessoas faziam para poder peneirar, tirar a casca. Jesus está dizendo: ele quer esmagar a fé de vocês. Só que ele me pediu, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Sabe, os ataques dele é isso, irmão.
Os ataques dele é para nos destruir por dentro. E ele ataca o ser humano, ele ataca os cristãos de uma forma em que venha trazer doença na alma, de uma forma em que venha trazer doença na mente, que vem trabalhar no psicológico de uma forma em que aquela pessoa não se sinta mais nada, mais ninguém, sem força, sem nada. E essa é a mensagem que Deus traz nessa noite para você. Deus preparou, irmãos, esse momento aqui. Deus preparou o momento dessa semana. Deus preparou estas lives, irmão, como um evento maravilhoso. Porque Deus quer nos forjar para essa batalha. Deus quer nos forjar, irmãos, para essa batalha. Ele está nos forjando. Assim como o ferreiro forja uma espada, forja uma lâmina no fogo. Martelo, fogo, bigorna, batendo até moldar. Deus quer nos moldar e nos deixar afiado, como uma lâmina bem afiada e de fácil manuseio nas suas mãos. Aleluia, Jesus. Era assim, irmãos, que Deus sempre fez desde o começo com a sua igreja, com o seu povo. Levantou um exército. E Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, tu foi alistado numa batalha. Tu foi alistado em uma batalha, Timóteo. E a tua vida, ela a partir de agora é diferente. Tu tem que ter uma disciplina de um soldado. E nós aprendemos isso, irmãos, que não é só ser alistado numa batalha, mas nós temos regras a cumprir nessa batalha, nesse contingente. Nós temos um general que nós devemos prestar continência a ele. E que nós prestamos honra. As honrarias é para ele. A glória é para ele. Nós estamos debaixo do seu senhorio. Nós escutamos sua voz de comando e atendemos o chamado dele. E quando ele diz para nos preparar para defender, a gente se defende. Quando ele manda atacar, a gente tem que ir avançar. Aleluia, Jesus. E eu repito mais uma vez. Sabe qual é a ordem dele nesta noite? Avance. Aleluia. É hora de ir para cima, é hora de atacar. Não temos mais tempo a perder, irmãos. Aleluias. Não temos mais tempo. Nós somos os guerreiros da última hora. Eu torno a repetir isso. Aleluia, Deus. Esta, sem sombra de dúvida, é a geração do arrebatamento. Glória a Jesus. Esperamos dos céus o nosso general que virá nos buscar. Aleluia, Deus. Que ele nos alistou nessa guerra. Glória a Jesus. Ele deu poder à igreja. Aleluia. Mas não perca o Deus. foco. Glória O inimigo quer que você perca o foco. O inimigo quer que você trate aquilo que é santo, que é sagrado, que é maravilhoso. Que você trate esse chamado lindo como um mero ritual, como um religioso velho sem graça. É isso que o inimigo quer. Mas não faz assim. Não olha para o teu chamado desse jeito. Olha com a consciência de que tu tá numa guerra. E que cada dia é uma batalha. E que se tu não tiver com essas armaduras, tu perece, tu não consegue ir para frente. A ordem é essa, irmãos. Como a irmã está falando aqui, a ordem é para marchar, e é verdade. É avanço. Sabe? É avançando na batalha. Ou com medo, ou sem medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Avança. Avançar, esse dia eu tô cheio de medo. Vai assim mesmo. Confia Vai no desse comandante. jeito mesmo. Quem te chamou é fiel, viu? Glória a Quem te Deus. chamou não foi eu, foi Jesus. Glória a Deus. Tá? Quem te chamou não foi o homem daqui da terra, com um exército poderoso, com bombas nucleares, não. Quem te chamou é aquele que está acima de todas as coisas, que é Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores, que é dono do mundo, que os homens pensam que é dono de alguma coisa, mas ele já construiu tudo e eles só estão no poder porque o meu Deus quer. Aleluia. Essa é a verdade. É aquele que controla tudo. É aquele que controla essa bola gigante chamada planeta Terra, no meio do nada. E ele ainda diz que ela tem alicerce, tem coluna. Alguém já achou as colunas da Terra? Não achou. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Ele diz aqui, ó. Tendo cingido, mantenham-se firme. Cingindo-se. Ó, como é que se mantém firme? Cingindo-se com
o cinto da verdade e vestindo-se da couraça da justiça. Nós falamos aqui, iniciamos. Nós estamos vendo aqui, irmãos, que Paulo está usando a figura de um soldado romano. Paulo está preso ali naquela prisão domiciliar pela guarda pretoriana. Ele com certeza observou tudo isso, as características de um soldado. E nós vemos também em Isaías, irmãos, Isaías 11:5, que isso são as características de Deus, que é a retidão e a fidelidade, que é cingindo os lombos com a verdade e revestindo-se da couraça da justiça. Essas características são as características de Deus, das armaduras de Deus. E é por isso que Paulo diz, revistam das armaduras de Deus. Tenha isso na vida de vocês. Paulo está dizendo aqui, ó, tenha isso aqui na vida de vocês. Vocês só vão conseguir ficar firmes e inabaláveis se tiver cingido os lombos. Cingido os lombos com o cinto da verdade. E o que é cingir? Cingir é amarrar. E trazendo aqui para a figura de um soldado, do militar, a paz do Senhor, a irmã Soraya entrou agora aqui. Glória a Jesus. Com a figura de um militar, o que significa o cingir os lombos? Significa amarrar o cinto, né? A cintura. Aqui o cinto era onde colocava as demais armaduras. As demais, melhor dizendo, armas, né? As armas eram colocadas no cinto. E o cinto também fala de preparo, cingir os vossos lombos. 1 Pedro 1:13, né? Diz que cingir os lombos do vosso entendimento, né? Mente pronta, a mente preparada, né? Atentos a essa guerra. Deus nos manda ficar atentos, irmãos. Deus Ele manda que nós devamos estar atentos a esta batalha, que nós não devemos estar dispersos, distraídos. É tanto que Paulo disse para Timóteo, que portanto estejam com a mente preparada, pronto para agir, e estejam alerta e ponham em toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Entendeu? Então aqui 1 Pedro 1:13 está escrito isso. E o que isso significa, irmãos? Cingindo os lombos do vosso entendimento, o cinto da verdade. Essas são as características de Deus, a justiça, a verdade, a retidão, a fidelidade. Então, sabe como eu falei aqui, que Deus quer que nós avancemos, que Deus quer que nós venhamos estar prontos, que Deus deseja de nós e pede que nós, e lhe dá essa ordem, como Paulo falou aqui, vistam toda a armadura de Deus. Só é possível, ele diz, lutar no mundo espiritual com as armaduras de Deus. Só é possível estar firme, ele diz, cingido o lombo com o cinto da verdade e com a couraça da justiça. Isso mostra também as características de Deus, da personalidade de Deus, do caráter de Deus e as características de Cristo. As características de Cristo, né? As características do Messias e a igreja. E Jesus disse que os discípulos tinham que amar uns aos outros. Ele disse assim, ó, se vocês fizerem isso, essas características isso vai identificar que vocês são meus discípulos, né? Então, por trás de tudo isso, irmão, dessa batalha, desse chamado, por trás dessa luta, desse preparo, tem uma vida com Deus. E isso não é só de boca. E isso não é só de oba-oba, só de conversa, só de emoções afloradas. Não. Isso é realmente vida com o Senhor, profundidade com Deus. E esse é o tempo que Deus nos chama, irmãos. Deus nos chama para estar mais perto dele. Nós vivemos dias, como eu falei, dias de Noé. Um dias em que as pessoas estavam dispersas.
Mas Deus nos chama para estar atento. Deus nos chama para estar vigilante. Deus nos chama para lutar nessa batalha, para estarmos cada vez mais apercebidos, mais de olhos abertos. E como é que eu vou conseguir isso, irmão? Com uma vida de santidade, com uma vida aos pés do Senhor, com uma vida se chegando a cada dia a Ele. Não tem como você ter força, não tem como você se fortalecer, você ser forte, você estar revestido das armaduras de Deus sem uma vida comprometida com a palavra do Senhor. Jesus. Sem uma vida comprometida com a verdade, sem uma vida comprometida com a justiça, com a fidelidade, com a retidão. Não tem como, irmão. Isso aqui é que começa a forjar. Isso, tá vendo? Como eu falei em forjar, agora é a parte que começa a bater. Forjando o caráter. E é isso que nos faz revestir, isso que te dá autoridade. Por que Jesus tinha autoridade? Né? Por que Jesus, as pessoas olhavam para ele e diziam assim, mas ele não prega que nem os fariseus, que nem os escribas. Ele prega ele fala com autoridade. Qual era a autoridade que estava na palavra de Jesus? É porque ele falava grosso? Porque ele falava impondo alguma coisa a alguém? Não. O Evangelho de Cristo, ele não impõe nada. Ele propõe. E segue quem quer. Quem quer viver sua vida de todo jeito, viva. Mas ele nos chama a vida de santidade nos últimos dias. Ele chama cada vez mais forte, essa voz cada vez mais forte, latente em nossos corações, a estar mais perto dele. E a autoridade, na verdade, que ele tinha, é justamente porque o que ele fazia, o que ele falava, ele fazia. E é isso que eu li aqui na carta de Pedro 1,13. Cingindo vossos lombos com a verdade, né? Cingindo os vossos lombos, a vossa mente, preparando, né? Estejando pronto para agir. O que é isso, irmãos? Para agir na graça que está dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sabe o que significa isso? Que nós entendemos, lendo esse texto e aplicamos, vai da teoria à prática. É tirando do papel e indo para a ação, preparando os lombos. Olha, na antiguidade, quando se falava em cingir, era algo de preparação, porque o povo do Oriente Médio, principalmente o povo judeu, usavam umas vestes longas, tipo um vestido. A Bíblia não fala que a mulher do fluxo de sangue não tocou na orla do vestido de Jesus. Hoje um homem não usa vestido, né? Quem usa vestido é a mulher. Mas as vestes daquela época eram longas e eram chamadas de vestidos. E era uma túnica longa mesmo, até os pés alguns. E o que era o cingir? Ele amarrava as pontas. Ele pegava lá embaixo e subia até acima do joelho e fazia como se fosse uma bermuda. E amarrava, dava um nó de um lado e do outro nas duas pernas. Para que isso? Para facilitar. Se fosse num combate, se fosse numa luta, isso ia ajudar ele. Se fosse para correr, ia ajudar. Se fosse para trabalhar, para pegar um peso, isso ia dar mais mobilidade a ele, ia dar mais flexibilidade, ia estar preparado para ação. Porque ele com o vestido longo, lá tudo longão, não ia ter como ele correr, não ia ter como andar, agachar direito, ficava preso. Então o cingido. E Paulo aqui está falando da armadura, cingindo-se com o cinto da verdade. Sabe? Durante essa semana, cada dia nós vamos ver sobre uma parte da armadura. Mas as outras, a armadura depende dessas aqui. Depende dessas partes. Aqui é a base para montar a armadura. Eu espero que todos vocês que aqui estão, nós todos, viemos estar prontos essa semana para montar essas armaduras. Glória a Deus. Para revestir essas armaduras, entender Glória o funcionamento de cada uma delas. Sabe, tudo fica mais fácil de você trabalhar, de você agir, quando você entende para que serve cada uma. Glória a Deus. Certo? E ele diz aqui, cingindo o lombo com o cinto da verdade, desvestindo da couraça da justiça. Ou seja, essa proteção, ela vem, mas quando eu tenho uma vida com Deus, quando eu tenho um caráter forjado na palavra. E forjar, irmãos, forjar aqui, eu uso esse termo forjar, porque é algo que confronta. Confronta por quê? Pelo simples fato de que, eu não sei se vocês já viram uma forja, ou algum ferreiro forjando um metal.
né? Ele pega o metal duro, joga no fogo e ali ele leva na bigorna com um martelo, com uma marreta própria e vai modelar, vai bater. E aquele aço ele passa por... ele é batido, mas é bem batido até moldar e chegar na lâmina que ele quer, na ferramenta que ele quer, né? E é isso que a palavra faz. Ela bate nos nossos conceitos, ela bate nas nossas ideias, ela bate no nosso caráter, ela dá umas marteladas boas, porque Deus falando para Jeremias, e diz assim: Jeremias, diz ao povo que a minha palavra é um martelo. Ele diz, faz a pergunta: não é um martelo a minha palavra, que me usa pedra, né? E esse martelo bate na intenção de nos moldar, não é para nos despedaçar. Ele bate na intenção de nos forjar. Leva para o fogo, leva para a bigorna, bate, molda e vai moldando até ficar a peça, a ferramenta que ele quer para ser usada. E Deus quer nos forjar, irmão, para essa guerra. Deus quer a cada dia forjar o nosso caráter. E começa por dentro, viu? E aqui, isso aqui não é de fora para dentro, não, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Cingindo os lombos com o cinto da verdade. Então tem que estar com os lombos cingidos com o cinto da verdade, certo? A região lombar, ela vai estar amarrada pelo cinto da verdade. A verdade tem que fazer parte, tem que estar na boca, na vida, na ação do cristão, daquele que foi alistado nessa guerra. Se ele não tiver a verdade, aí fica difícil para lutar, porque como vai colocar as ferramentas, as armas, se o cinturão é onde porta tudo, onde porta a maioria das armas, é onde segura, aí vem a couraça da justiça, ser justo, né? A couraça da justiça vem aqui, são armaduras de Deus, irmão. Nós olhando em Isaías 59:17, nós vemos que Deus se levanta para a batalha, para punir o povo que não está mais nem aí para ele, para nada. E a Bíblia diz que ele se veste com capacete, com armadura, né? Deus se prontifica, né? Ele fala através do profeta Isaías e está posicionado como um guerreiro todo equipado, dizendo: agora eu vou lutar. Agora eu vou lutar. E é assim que Deus quer que nós estejamos, vestido com as suas armaduras. Essas armaduras são o seu caráter dele, a personalidade dele, as características dele, é o que realmente mostra, caracteriza que ele é um Deus. Não é um Deus qualquer, é o Deus que está acima de tudo, é o Criador dos céus e da terra, é o Eterno. Glória a Jesus. E essas características ela deve estar na nossa vida. Essas características, ela faz a diferença. E sem ela, a armadura não tem como segurar a armadura. Glória a Deus. Entendeu? Por isso que isso aqui é a base. E nós estamos começando hoje pela base. Amanhã nós teremos, em nome de Jesus, nós teremos outra parte da armadura que vamos estudar, que vamos meditar, que vamos entender. Porque Deus separou, Deus colocou no nosso coração. E Deus separou esta semana para esse evento tão glorioso. Aleluia. Porque Deus está nos forjando. E lembre-se de uma coisa, está aqui o cinto da verdade e a couraça da justiça. Sem isso aqui não dá. Ah, irmão, sim, e daqui eu posso pular para outro, já botar o capacete, o sapato. Não dá certo. A armadura tem que ser completa. Paulo diz: se revista de toda a armadura de Deus. Está aqui a armadura disponível. Mas se não tiver isso, se não buscarmos uma vida com Deus, uma vida de profundidade, uma vida em que a palavra venha nos transformar, em que a verdade venha habitar em nós, a verdade que transforma, que nós não venhamos ter, como Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. E o conhecer aqui é um conhecer de intimidade. Se não tivermos intimidade com essa verdade, aí fica faltando o cinto. Sem o cinto não dá para amarrar a couraça da justiça. Aí não tem como montar o resto da armadura, né? Fica uma armadura incompleta. É um processo, tá aqui, a irmã Midian colocou, é um processo. É uma sequência, irmã Midian. Tudo nas escrituras nós olhamos, né, irmão? A gente aprendeu que é um processo, que é uma sequência, e Deus é organizado, irmão. Já pensou que bagunça ficaria essa armadura? Não. Olha como Deus nos trata como soldado. Por quê?
Porque um soldado, ele, além de ter o seu superior, de estar submisso a um superior, né? Alguém superior a ele, ele também tem disciplina, ele tem organização. O soldado não anda de qualquer jeito, o soldado não anda todo amassado. Glória a Jesus. Ele tem uma disciplina, sua vida é organizada. Aleluia. Seus horários é organizado. Tudo na sua vida tem uma regra. E Deus nos chamou para viver assim. Por quê? Porque não foi para seguir as nossas regras. Não foi para viver as nossas regras, os nossos limites, do jeito que a gente quer, não. Ou sem limites, não. Deus nos chamou. Deus nos chamou porque a sua palavra diz em Isaías que cada um vivia como ovelha desgarrada sem pastor. E Ele nos chamou e nos identifica como o nosso pastor. Como o nosso pastor. Não para que nós venhamos andar como ele estava, sem pastor. Não, agora temos um pastor, temos um guia. E um pastor não é só provisão. Um pastor não é só para trazer a provisão, para cuidar. Mas ele disciplina também. Mas ele também põe ordem, o negócio ali tem ordem. Ele põe ordem no rebanho. E é assim que Deus põe ordem em nossas vidas. E nós somos um exército, fomos alistados nessa guerra. Fomos alistados. E Deus disponibiliza suas armas para nós lutarmos, usarmos ela. Né? E aqui nós somos muito gratos, irmãos, ao Senhor por esse momento. Porque nós cremos que Deus irá nos dar força e o Espírito Santo irá nos capacitar para nós continuarmos avançando. E os irmãos que aqui estiveram presentes conosco, continuem divulgando, irmãos. Avance, avançai, não recua, é hora de avançar. A ordem é essa. Vamos orar ao Senhor para encerrar. Minha esposa vai orar. Aleluia, Deus. Feche os olhos neste momento. Vamos finalizar esse momento da palavra do Senhor. Oh Deus bendito, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Deus. Te agradecemos, Senhor amado, por esta palavra, Deus, por falar conosco, meu Senhor bendito. Eu creio que nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor assim falou conosco, Pai. O Senhor tem falado, meu Senhor. Aleluia. Nós temos te pedido, Senhor, uma direção, o Senhor sabe, Deus. Aleluia, e o Senhor tem dado, Pai, essa palavra, meu Senhor bendito, Deus, para nós avançarmos, meu Senhor, mas de nós estarmos preparados, Pai. Oh, Deus bendito, neste momento, Senhor, alcança, meu Pai, todos aqueles que estão nesta live, Senhor, abençoa, Pai. Vai de encontro, meu Senhor, com cada um, Pai. Destrava, Deus, retira, Pai, tudo que não te agrada, Senhor. Oh, Pai, move, forja, Senhor, caráter, Pai, o nosso caráter, Pai, neste momento, Pai bendito e soberano. Retira de nós, Senhor, tudo que não te agrada, o caráter do velho homem, Deus, meu Pai, assim, e coloca o teu caráter, Senhor. A couraça da justiça e do amor, Senhor. Que nós venhamos andar, Senhor, na retidão, meu Pai, na verdade que é a Tua palavra, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, neste momento, Pai, algum travamento, Senhor, destrava, Pai, tira o medo, tira a ansiedade, meu Senhor. Repreende a depressão, meu Deus. Repreende, meu Senhor, toda a mentira, Senhor, toda a seta maligna, meu Pai, de Satanás contra as nossas mentes, Senhor, falando que não vamos conseguir, falamos que somos incapazes. Somos incapazes, mas é o Senhor que capacita cada um de nós para pregar a Tua palavra, Jesus. Vai, Senhor, abençoa, meu Deus, nesta noite, Senhor amado, em nome de Jesus. Visita-nos nesta noite, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Oh, Jesus,
Eu te peço, Senhor amado, abençoa as nossas vidas, Pai. Que nós possamos vir ser um instrumento, um canal de bênção, meu Glória Senhor, a para Jesus. alcançar vidas, Pai. Porque esse é o teu ide, a tua palavra, o teu chamado sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos chamado, Senhor, para isso, para pregar a tua palavra, alcançar vidas, meu Senhor. Em nome de Jesus, prepara, Pai, a tua igreja, Deus. Prepara, Senhor, aqueles Glória que o a Senhor Jesus. tem chamado. Aqueles que o Senhor tem chamado, sabe, meu Senhor. Mas de alguma maneira, Senhor, não tem feito por algum que está travado, meu Pai, por mentiras, Senhor, verdade, por medo. Pai. Glória E a o Senhor Deus. nesta noite possa repreender todo medo, Senhor. Tudo que está travando, que o Senhor possa destravar nesta noite, em nome de Jesus. E assim, Senhor, nos dá uma boa Aleluia. noite de sono, Pai. Que a gente possa vir estar ligado, meu Senhor, nos céus, Pai, para sabermos, meu Deus amado, a hora, Aleluia. Pai, estarmos preparados. Prepara-nos para a gente não sermos recebidos, meu Senhor amado, ficarmos aqui nesta terra, meu Senhor, quando o Senhor nos chamar a tua igreja, Pai, mas nos prepara, Senhor, para a tua vinda, Pai, em nome de Jesus. E eu já te agradeço. Amém, Deus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos até amanhã. Amanhã tem mais. Continue divulgando. Continue avançando.